Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Sabrina Carvalho e esse é mais um momento de reflexão com tarô. Semana passada eu não fiz porque eu senti que eu estava precisando descansar um pouquinho minha energia. E hoje eu tô de volta, tava com saudade de fazer isso que tenho feito semanalmente, que é uma interação do público com os elementos que eu ofereço aqui para escolha. No caso, a gente tem os cristais, os búzios e as chaves. Eu vi Sheila entrando. Vou começar agora, Sheila. Saudade de tu, meu amor. E aí a ideia é a gente escolher entre búzios, chaves ou cristais para se conectar com a mensagem dada pelos guias, né? Eu sou só um canal de comunicação, sou um elo entre o que precisa ser dito e o que precisa ser ouvido, inclusive para mim, ou principalmente para mim. Eu vou mostrar os búzios. Deixa eu escolher os cristais aqui. Hoje eu vou escolher a rhodonita. Deixa eu mostrar a rhodonita. É linda. É nova, minha irmã que me deu. Oi, meu amor. E as chaves, deixa eu buscar as chaves. Achei as chavezinhas aqui. Então, deixa eu dispor os elementos e começar. É o tempo que o povo vai entrando, se bem que a maioria das pessoas, a tendência é que elas vejam depois, porque eu não anuncio minhas lives, nem aviso a ninguém que eu tô fazendo uma live. Aí, Sheila já escolheu os búzios. E depois da leitura das três cartas, dos três elementos que eu trago, eu vou ler também uma carta, cartas do caminho sagrado. É um oráculo da Jamie Sans. Obrigada, meu amor. É um oráculo da Jamie Sans, é um oráculo xamânico que tem a simbologia, a mitologia xamânica dos índios norte-americanos, mas que a gente compartilha e sente uma conexão espiritual muito forte com essas cartas. Eu tenho colocado elas nas minhas leituras, né, quando eu faço para as pessoas, e tenho sentido um feedback e uma comunicação muito forte dessas cartas do caminho sagrado com o que foi dito nas cartas, né, do tarô, antes de eu ler o oráculo. Então, eu acho que quem quiser participar desse momento também, por ser um oráculo que eu ainda estou estudando, e eu prefiro sempre ler o que o livro diz, né, do oráculo. Aí pra gente aqui, eu vou ler a aplicação, porque a história é bem grande, e quem se interessar, procura na internet, que tem a narrativa toda que a Jamie Sans fala, né, de cada carta, que é linda, as histórias são lindas, enfim. Assim, são muitas mensagens espirituais, assim, que a gente se conecta com a nossa espiritualidade. É a coisa mais linda do mundo. Enfim, bom dia, Claudinha, seja bem-vinda, meu amor. Então vamos embora, vamos começar essa abertura. Entrou outra deusa. Vou cortar, certo? Olha, cortei bem embaixo. E vou abrir. E meu gato querendo beber minha água. Vamos lá. Hoje a gente tem os búzios.
Os cristais, a gente tem a rodonita, que, pelo que eu estudei, ela ativa o amor incondicional, ela ativa o chakra cardíaco. E temos as chaves. E depois temos uma leitura geral das cartas do caminho sagrado, que, enfim, é como eu tenho falado, né? Tem tocado muito o meu coração. Então vamos lá, vamos para a leitura dos búzios. Uau! Uau! Veja só, deixa eu mostrar para vocês sentirem esse uau. A carta do ciclo, que é conhecida comumente como a carta do julgamento, né? Esse é o baralho esotérico espanhol. E o As de Ouros, para selar, digamos assim. Eu tenho o porquê de fechar ciclos, eu tenho o porquê de observar a minha caminhada passada, digamos assim, para a gente chegar até aqui, né? Chegando aqui, a gente entende o que é que precisa ser finalizado, quais foram os pontos de aprendizado. E a partir dessa finalização, né, e dessa análise do que precisa ser finalizado, eu consigo estar pronta para a finalização desse ciclo e para o início do próximo ciclo, né? Isso é bastante a energia da carta do julgamento, né? E é o momento em que nós fazemos esse julgamento, né? Julgamos o que é que de fato é essencial, que me conduz para o meu melhoramento, para a minha evolução, ou ai, meu Deus, meu gato me mordeu. o que pode ficar aqui, já não precisa mais, né? A gente não precisa mais tá carregando coisas que a gente já fechou ciclo, já aprendeu, já entendeu, e que essas coisas pesam também, e que pra gente gerar o novo, digamos assim. Oi, minhas deusas, só as deusas entrando. Pra gente gerar o novo, olha o que é que aparece. O As de Ouros. Pra mim é muito claro, pra gente botar a mão nesse As de Ouros, o que é que botar a mão nesse As de Ouros, né? O que é que a gente abrir esse campo de realização dessas possibilidades, porque... E eu acho que essa carta, né, esse baralho, ele é muito... Ele traz um símbolo muito bonito, que é o símbolo da semente, né? Do As de Ouros representar a semente. O que é a semente? É a promessa da árvore e de vários frutos. É a promessa de que algo vem para desenvolver, para crescer, vem para construir, para enraizar, principalmente, enraizar. Mas é o que o julgamento falou, né? Olha aí, esse domingo é incrível mesmo, né, Claudinha? Que a gente tem uma lua cheia acontecendo agora, uma lua cheia em Aquário, né? Em conjunção com Júpiter, que existe uma tendência de a gente ampliar esse olhar de revolução, eu acho que é a palavra, mas não é aquela revolução sangrada, não, é a revolução daquilo que pode até ter aquele sanguezinho dentro dessa análise do ciclo, a gente vê, né, aquilo que fez a gente perder sangue, que fez a gente perder energia, que fez a gente perder o sentido das coisas, né, mas poder ultrapassar isso, né, poder romper as barreiras desse eu que consegue sim, por que não, mais, melhor, além. Ai, muito grata. Eu fico muito grata também pela energia boa que essa configuração dessa carta revela e assim, fazendo uma conjunção com essa lua cheia em Aquário, que faz com que a gente também queira revolucionar, que a gente queira ampliar para gerar esse novo. E é esse novo, é essa semente, essa promessa, né?
principalmente essa capacidade nas nossas mãos de construir, estruturar, fazer crescer e recolher os frutos. Uau, que assim seja. Vamos para a rodonita. Eita. Eita. Quem escolheu os cristais, vamos lá para... Muito eita, um eita atrás de outro eita, minha gente. Veja. A gente tem aqui a gente tem a pícota, La pícota, que é a carta do pendurado, né? Muita gente gosta de chamar ele de enforcado, mas ele não está sendo enforcado, ele está executando a sua capacidade de sacrifício para entender o que de fato é espiritualmente viável e é espiritualmente material e o que é materialmente sutil, que não faz sentido e que cai por terra e que a gente vê que a gente não leva, não carrega com a gente e não constrói, né? O que é que esse pendurado precisa ver em termos de mudança de perspectiva pra gente entender o que é que realmente... Oi, meu amor! Coisa linda! Beijo aí em você e nas suas irmãs, viu? E na sua mamãe também, bebê. Aí o que é que esse pendurado, ele precisa se desfazer, se abrir mão desse eu material. O que é que esse eu material precisa ser sacrificado para que o essencial me salte os olhos, para que eu perceba o que é essencial, né? O que eu preciso sacrificar e o que é que eu preciso também entender que o sacrifício é o sacro ofício. São movimentos sagrados do nosso corpo, da nossa consciência material, que, digamos que quer saltar para a espiritualidade, para a conexão com o nosso eu, o nosso Deus, a nossa deusa, né? E o que a gente sente que faz sentido. Essa coisa de eu preciso de sentido, né? E isso daqui não tô sentindo, não tá cômodo. Só que aí eu preciso sair dessa zona de conforto que fica dizendo, olha, o sentido é isso, o sentido é isso. Eu preciso sair dessa zona de conforto para poder ampliar esse sentido. E aí o que é que vem em conexão com essa zona de conforto que precisa ser sacrificada, digamos assim? Olha quem vem. Um 7 de espadas. Que é uma carta que muita gente faz, oh meu Deus, 7 de espadas, traição, alguém tá sugando energeticamente, roubo. Calma, vamos ter calma com esse 7 de espadas, na verdade. Porque ele amplia a nossa capacidade de avaliar como a gente está utilizando a nossa comunicação em prol de garantir a paz na nossa vida, ou a guerra. Porque com esse 7 de espadas a gente pode promover a guerra também. Com as coisas... quando a gente não é honesta com as pessoas, né? Quando a gente sente que as pessoas não são honestas com a gente, né? Isso pode proporcionar guerras, no sentido de... Ou pelo menos guerras internas, né? O que é que isso tá mexendo aqui? Eu tô precisando avaliar que tá mexendo aqui e aqui, né? Principalmente na mente, que a gente tá no 7 de espadas, né? O que é que eu preciso avaliar para entender esse campo de comunicação que tá em desafio, tá em evolução. O 7 é um número importante de evolução, de aprendizado, de passar etapas, né? Então, o conselho que o 7 dá é que tem as zonas de enfrentamento. Será que a gente... Talvez seja isso que a gente precise abrir mão dessas zonas de enfrentamento. Sabe? A gente tá... É uma energia de guerra
que precisa ser dissolvida. É uma energia de confronto que precisa ser repensada. E aí, esse repensar não é dizer assim, então eu vou ser falsa nessa situação, vou ficar tratando fulaninho e fulaninha muito bem e eu tô com essa pessoa engasgada na minha garganta. É tentar estabelecer estratégias de você não causar guerra. Se for para enfrentar e você tem uma missão para fazer e precisa de enfrentar essas situações, é tentar agir sutilmente, não é com falsidade. É não enfrentar, ver que o desgaste não é necessário. Então, se eu precisar driblar essa pessoa, eu driblo, no sentido de, eu não vou conversar com essa figura agora, eu tô precisando de paz nessa minha vida. Então, é guerra? Não quero guerra, não. Abrir mão de algumas queixas, algumas guerras pessoais, né? Abrir mão de alguns conflitos a serem armados, né? Fazer o que precisa ser feito, sempre, exatamente, Claudinha, sem precisar do de ficar... Faz o teu, bença, né? Eu gostei muito disso que você falou. Porque faz o teu, que é essa concentração do pendurado, né? É interessante que vieram 2 cartas dos arcanos maiores em cima. E, pois é, Claudinha. E 2 cartas dos arcanos menores embaixo. O que eu preciso de criar o novo. E aí o 7 de espadas diz, se esse novo tá na comunicação, então que eu consiga agir de maneira que eu consiga manter, garantir paz na minha vida. O que é que eu posso fazer para garantir a paz na minha vida? Eu acho que fica uma dica, né? O que é que eu preciso sacrificar? O que é que precisa cair por terra para que eu consiga ampliar esse olhar espiritualizado, né? E, digamos que tente ver menos esse detalhe, esses pormenores, mesmo que esse fazer seja o não fazer, exatamente. Não ficar no pormenor da picuinha, da guerra. Eu preciso provar que eu preciso ganhar essa guerra, eu preciso provar que eu tô certa, eu preciso, sabe? Esse 7 de espada diz, será que eu preciso mesmo provar pra alguém que eu tô certa? Será que eu não preciso só provar pra mim mesma que eu tô certa? Será que eu não preciso sentir que eu tô certa nas minhas ações? Vamos para chaves. Ai. 3 de espadas mais a morte. Vamos nessa trabalhar. Trabalhar o quê? O eu emocional. E é bem interessante porque se de um lado, pois é, olhar pra si. E aí, Claudinha, acho importante olhar pra si. Claudinha tá falando aí. Se de um lado eu preciso abrir mão dessa guerra de acusação, de bombardeio, de estar fazendo questão pelas coisas materiais, sabe? Em vez de eu estar nesse lugar, eu olho para um outro lugar, que é essa sensibilidade atingida aí, né? Em muitos tarôs, essa carta é um coração todo cheio de espadas. Que dor é essa que precisa ser comunicada? A razão, a mente, precisa saber comunicar essas, digamos que, essas energias emocionais, esses estados emocionais. Saber que as dores causadas por outras pessoas, elas, ok, a gente sente que essa dor, que essas dores, né, elas nos atingem. Só que é importante a gente, Lilica, meu amor,
é importante a gente saber comunicar essas dores. O 7 de espadas falou, nem tudo precisa ser dito. O 3 de espadas diz, o essencial precisa ser dito. O essencial precisa ser dito. Tudo, muitas vezes não foi. Eu já tirei o 7 de espadas e o bandido era eu mesma. Exatamente. Os joguinhos emocionais. Foi importante para eu parar de palhaçada. Importantíssimo esse olhar, Annabelle. Importantíssimo esse olhar da gente reconhecer os nossos erros, as armadilhas que a gente prega. Sair desse papel de vítima, né? Sair desse papel de vítima e se observar também no papel do algoz, ou da algoz, né? É importante a gente se perceber nesse lugar para a gente entender justamente esse essencial, o que é que dói de fato e o que precisa ser dito. Porque, na verdade, o que precisa ser dito não é você é isso, você é aquilo, você é aquilo. O que precisa ser dito é, eu me sinto assim, foi assim que isso se refletiu em mim, foi assim que a minha emoção se manifestou. Muito mais a partir do que a gente sente, do que a partir do que a outra pessoa fez, falou, acusou. A perspectiva das nossas mágoas. Agora, arrasar na acusação e evitar falar da verdade das mágoas, das dores e das próprias fragilidades, não é estar sendo honesto, né? Porque a gente também revela esse lugar de sombra. Né? Veja, as cartas dos arcanos maiores que vieram, em todas as tiragens vieram cartas dos arcanos maiores. Cartas bastante desafiadoras. Pois é, a tal da maturidade emocional, né? E reconhecer as fragilidades. Exatamente. Reconhecer as fragilidades é exercer essa maturidade emocional. Que é bem a carta do eremita, que não apareceu aqui, mas... Ai. Bem que poderia aparecer para dizer assim, eu assumo minha humanidade. E eu aprendo com essa humanidade, né? Bem, voltando para as chaves, esse 3 de espadas, ele fala que é tão importante a gente usar a criatividade da gente para expurgar e expressar essas dores, que elas não precisam ser necessariamente direto para a pessoa ou para a coisa que me causou essa dor. Mas a expressão dela, quanto mais criativa a gente fizer, melhor é o resultado, porque mexe na nossa autoestima. É cantar as dores, é dançar as dores, é desenhar as dores, é escrever as dores. Sabe? Como é que é fotografar as dores? Como é que eu comunico essas dores? O 3 de espadas, que é um campo de comunicação, de multiplicação e arte. Aí fica a dica que a gente pode simplesmente mexer nesses lugares, né? Como até a carta do julgamento e a carta do pendurado, ele pede mexer com profundidade. E aí, quem aparece? A maravilhosa, ceifando o que precisa ser ceifado, deixando para trás, fazendo renovar. Vamos embora. Deságua esse emocional, né? Desabafa esse emocional, expressa esse emocional. Usa a mente para fazer isso inteligentemente, em vez da gente estar simplesmente... Meu Deus, entrou agora uma amiga de infância e adolescência, Brenda. Um beijo para tu, Vici. Que coisa linda. Mas voltando, em vez da gente estar só amigas e amigonas aqui dentro, viu? Que massa. Em vez da gente estar se queixando simplesmente dessas dores,
vamos, pois é, desaguar e ceifar o que precisa ser ceifado. Porque a carta da morte, ela é temida, né? E quando a gente vê aqui, Ave Maria, meu coração deu um aperto. Aquele aperto com medo da cartomancia, de dizer, ó, o anúncio das tragédias, eu choro por causa das mortes. Choro sim por causa das mortes. Quem é brasileiro e tem um coração, quem é humano e tem um coração, chora por causa das mortes mundiais, né? Veja, quanto motivo a gente tem de estar triste, né? Afeganistão, Haiti, Brasil, mundo. Não sei como é que as coisas estão lá no universo, né? Não peguei as últimas novidades em termos universais de como é que andam as guerras espirituais e não sei o que, mas aqui na Terra, no mundo material, a coisa não tá bonita, não. Como é que a gente pega essas dores e transmuta essas dores? Porque a carta da morte, por mais assustadora que ela seja, ela é uma carta importante de transmutação, de mudança, de corte daquilo que não precisa ser utilizado, daquilo que não precisa mais ser vivido, daquilo que não faz mais sentido, que aquilo que sobra é botar o lixo para fora e saber o que fazer com o lixo, que é outra coisa que eu acho que é importante dentro dessa conexão. Impressionada, sabe, com a conexão, né, entre as cartas, muito linda, meu amor. Porque o que é que a gente vai fazer com o lixo da gente? É só botar pro lado de fora? Porque isso, o 7 de espadas, ele pode, né, dizer, ó, eu tô aqui e de repente o movimento anterior era de estar esporrando, né, de estar botando pra fora de qualquer jeito, pra qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não é assim que a gente faz com o lixo da gente. A gente tem que ter responsabilidade no lixo da gente. Saber separar as coisas. Veja as analogias. Aprender a separar as coisas. Saber o que é lixo orgânico, que aquilo vai alimentar a outra vida, é o que a morte traz. E saber aquilo que eu posso reaproveitar. E fazer também o movimento da morte de ressignificar aquilo. Aquele plástico eu vou ressignificar, vai virar uma garrafa PET. Aquela garrafa PET velha vai ressignificar e vai virar, sei lá o que, uma barra daqueles tijolos que se faz hoje em dia construção com material reciclado. Mas entender o que a gente precisa jogar na terra e aí vira adubo. Aí a gente encara sim esse movimento de morte e dizer, ó, essa comida aqui, ela morreu, e a partir do momento que ela morre, ela vira vida, ela vira alimento para outras coisas, como o pobre dos bichos que a gente come, quem come bicho ainda, né? O que é que a gente pode reaproveitar e como é que a gente diz, ó, é isso tá morto e eu vou ter que dar significância, tenho que dar lugar para isso, né? Nem que seja ter a capacidade de botar o lixo para fora, num lugar onde a gente saiba que vai ser bem recolhido, vai ser bem acolhido. E de um jeito, né? Eu não posso jogar caco de vidro de qualquer jeito no lixo, né? Eu tenho que cuidar de quem cata o lixo. E aí é isso, eu tô fazendo essa analogia com do lixo, que é isso, é os nossos resíduos também, as nossas sombras. Que a gente tem mania de espelhar e jogar para as outras pessoas. Ai, titia veio toda chata para dar puxão de orelha. Né? Ser adubo, né? Ser adubo é lindo, é verdade, Claudinha. Então vamos para cá, para a mensagem. Desencarne da consciente, o descarte consciente, né? Total. Vamos agora para nossa cartinha as cartas do caminho sagrado, é um oráculo pra gente finalizar, certo? Vou puxar bem aqui embaixo.
cerimônia de doação. Aí o que tem escrito aqui, ó, liberação. Veja como as coisas se conectam. Eu acho incrível esse oráculo, minha gente. Porque liberação é essas 3 cartas aqui, poxa. Aqui eu libero o meu eu material, eu libero meu apego material, minha comodidade em prol da minha espiritualidade. Aqui é a liberação do ciclo. Aqui eu libero um ciclo, eu preciso liberar esse ciclo, eu preciso me libertar desse ciclo, né? Eu preciso avaliar tudo aquilo, né? É por isso que tem esse nome julgamento, eu preciso julgar o que faz parte desse ciclo, o que é essencial para eu levar para nossa vida, né? Que lindo, Claudinha, eu também, meu bem, muito, assim, essa conexão, né, da gente. E a morte, né, que é esse grande ciclo, esse grande símbolo de liberação. Uau, eu vou ler, tá, gente? A aplicação dessa cerimônia de doação, que tem a ver, sim, com o descarte, né, que a gente tava falando antes de pegar essa carta, né? E ela, por coincidência, ela é o número 43, que as cartas do Caminho Sagrado, elas vão até o 44. Ela sendo 43, ela é justamente equivalente à carta do julgamento, que é a carta 20. Ou seja, é a carta anterior à última carta do sistema, né? Interessante. Eu vou ler o poema. Olá, filho da terra. Conheces o segredo da doação? Quanto mais distribuíres, mais receberás, pois assim é a natureza. Olá, filho da terra. Acreditas em colher o que semeaste? Uma gota de sabedoria trará a verdade, e tu, em verdade, conhecerás. Vamos para aplicação, certo? A carta da doação fala da liberação que nos chega pelo desapego aos bens materiais. Minha gente, tudo a ver com o que eu estava falando. Que lindo. Fique atento para não se deixar prender pelo passado. Fique atento para não se deixar prender pelo passado, mantendo-se atado a um estado de coisas que já não lhe servem mais. Olha a carta da morte. Este pode ser o momento certo para libertar-se das antigas ideias, dos velhos hábitos, de relacionamentos vazios ou ainda dos objetos obsoletos em sua vida. E a gente falando de lixo, né? É hora também de tentar livrar-se de velhas atitudes, como a necessidade de ser amado, de ser apreciado e de se sentir indispensável em determinadas situações. Você está sendo chamada a partilhar tudo aquilo que puder, a doar alguma coisa sua que possa ajudar outras pessoas e a abrir mão de alguns dos seus bens mais preciosos. Não seja tão apegada. Quando você insiste em controlar tudo que está ao seu redor, o fluxo natural da vida fica interrompido. É o seu momento de saltar, de liberar, de abrir mão. Minha gente, tudo a ver com o pendurado que eu estava falando, passada. Em todos os casos, a carta da doação recomenda que nos libertemos de qualquer laço que nos torne prisioneiras de tudo aquilo que tudo aquilo que conseguimos acumular anteriormente. Só assim conseguiremos abrir nossas asas e voar. Lembre-se sempre que a generosidade é uma virtude e o talento que só se manifestam quando deixamos de nos preocupar com o futuro e com o nosso próprio sustento e entregamos nossas vidas nas mãos do grande mistério. Uau, gente. No final eu fiquei meio emocionada lendo meio assim, porque tanta coisa veio na minha mente assim, e veio essa presença espiritual indígena tão incrível, né, presente na mão desse oráculo. Nossa, eu fico super agradecida
Fico agradecida a vocês, viu? Só as maravilhosas aqui. Assim, que bom, que live boa, que energia gostosa de se encarar a realidade. E aí é importante a gente fazer essa cerimônia de doação, a gente aprender a doar, aprender a desapegar, aprender a liberar para vir o novo. A semente do novo tá nas nossas mãos, gente. Então é isso. Muito grata, viu? Muito grata à energia de vocês, o estado de presença, o estado de confiança, pela amizade e o amor dessas maravilhosas que estão aí. Porque aí tem mulheres bem fortes na minha vida. Um beijo, meus amores. Até próximo domingo, até próxima semana, se a Deus a permitir. Beijo, boa semana.